Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o tortuoso processo do STF, que manteve a decisão de anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato. De lado a lado, ministros acusaram colegas de manobrar o processo em busca de um resultado, e foram diversas e espalhadas as suspeitas levantadas pelos ministros do Supremo. Por exemplo, Gilmar Mendes disse que Fachin levou o caso para o plenário para evitar uma decisão da turma. Barroso disse que Gilmar Mendes pediu vista do processo em 2018 para manobrar o colegiado. Lewandowski questionou o tribunal por julgar Lula no plenário, enquanto decide milhares de habeas corpus nas turmas. E Fux perguntou ao ministro Alexandre de Moraes se era possível tratorar o relator de um processo no Supremo. Quem está com a razão? Ou melhor, será que todos têm um pouco de razão? Objetivamente, como nós adiantamos aqui na semana passada, a maioria do tribunal votou pela manutenção da decisão da segunda turma, que julgou Moro parcial na condução dos processos contra Lula. 7 ministros disseram, em resumo, que não cabia ao plenário do Supremo rever a decisão da turma. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio, ainda não há prazo para que esse processo retorne, mas o placar já está adiantado com pelo menos 7 votos nesse sentido. As condenações impostas a Lula já tinham sido anuladas pela decisão do ministro Fachin, que considerou a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar as acusações contra o ex-presidente por não terem relação com os desvios da Petrobras. Agora, um fundamento jurídico e político, com a confirmação de que Moro atuou de forma parcial no processo contra o ex-presidente. Para falar sobre esse caminho tortuoso, nosso time completo: Juliana Cesário Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPER, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e ao final, como sempre, nós vamos eleger um fato, uma personagem, uma decisão da semana. Diego, eu queria começar por você numa pergunta maniqueísta, que eu sei que não tem resposta fácil, e nem resposta. Quem está certo em todas essas acusações que foram feitas no plenário do Supremo ontem? Tem algum lado que você diria que está com a razão? Felipe, tem, acho que, duas maneiras de ver esse caso, né? Uma é a maneira radical, maniqueísta, como você colocou, como se o Supremo tivesse reunido para decidir uma proposição como a seguinte: a Lava Jato salvou o Brasil ou destruiu o Brasil? Como se isso fosse o que o Supremo está decidindo, né? E aí você poderia imaginar que está 1-1 ou 2-1, né? Se você concorda com a retórica do Barroso, você concorda com a retórica do Lewandowski, né? O Gilmar ali votando com o Lewandowski nesse sentido. Então, essa não é uma visão que eu endosse, acho que nenhum de nós endossa aqui. O que parece mais realista é tentar identificar a complexidade das questões que estavam diante do Supremo. Complexidade essa difícil de encontrar em outros casos do tribunal. O que gerou essa complexidade, os comportamentos dos ministros, sem dúvida tem a ver também com quem era, né, o dos dois lados, quem era o réu nesse HC dos dois lados, contra e a favor dos dois lados do problema levado ao Supremo. Mas as questões em si, se a gente for fazer aqui um registro de tudo que estava direto ou indiretamente em jogo, né, é um mapa assombroso, né? Então, primeiro, para além da questão da suspeição em si, se o Moro era suspeito ou não, tinha a questão se a questão da suspeição tinha perdido o objeto ou não, uma vez que Fachin monocraticamente reconheceu a incompetência, né? Aí tinha a questão de saber se ele poderia ter feito isso sozinho, considerando que tinha vista pendente no HC que dizia respeito à suspensão, né? Aí tem a questão de saber se, dado que ele fez, errado ou não, a turma a que ele pertence poderia ter decidido por cima da decisão individual dele, né? Sem recurso para isso, simplesmente nos outros autos ter dito, vamos decidir que não foi como ele imaginou. Tem a questão de, chegando no plenário nessa via, nesse agravo, esse agravo ainda tem objeto, considerando que já foi tomada uma decisão da turma. Então, ele ainda interessaria, né, a defesa
Ou você pode imaginar que ele não tem sequer objeto, ele está prejudicado porque o Supremo não pode rever o que a turma já decidiu também, né? E uma vez que, mesmo que você diga o plenário não, tem objeto, o plenário tem que poder decidir isso, ele deve rever, no caso, há uma questão que justifica a intervenção do plenário diante da decisão que já foi tomada pela turma, a turma errou, né? Fora a questão do mérito em si, se perdeu o objeto ou não, que foi com que eu comecei essa breve enumeração lá atrás. Então, acho que são questões muito técnicas e eu mesmo não entendo bem, né, todos os argumentos de todos os lados do que está sendo discutido nessa lista ampla de temas. Mas você pode ou reconhecer isso ou simplesmente achar que os 11 ministros se reuniram para decidir, afinal, se a Lava Jato salvou o Brasil ou acabou com o Brasil, né? Acho que essa é a maneira ruim de encarar o que estava acontecendo ontem. Eu faço uma provocação já chamando a Juliana também, Diego, movimentos houve de parte a parte. Um pedido de vista que se estendeu de 2018 para cá, do ministro Gilmar, a decisão do ministro Fachin diante do pedido de vista, afetando o plenário depois, tirando do plenário a decisão dele. Então, movimentos a gente viu de lado a lado, que a gente mencionou aqui antes de começar a gravação. Eu não me lembro de nenhum caso do tribunal que tenha gerado tanta movimentação imbricada na história. Não me lembro, talvez a execução provisória da pena tenha gerado isso, naquela dúvida se ia julgar HC, se ia julgar a ação declaratória de constitucionalidade, mas eu não me recordo de nenhum caso que tivesse tanto movimento no meio do caminho. Juliana, queria te ouvir também sobre isso, sobre essa pergunta maniqueísta que não tem resposta, mas quero ter o pitaco. Não, sem dúvida é um caso assim anormalmente tumultuado, mesmo que a gente já esteja acostumado aqui a discutir os tumultos que acontecem no Supremo, mas eu não acho que de maneira nenhuma isso esteja descolado da questão de fundo, Lava Jato e Lula, né? Para mim esse tumulto todo surge em razão dessa questão maior política de fundo, mas de todo modo a gente observa os ministros usando todos os recursos que eles têm e que eles não têm para tentar fazer prevalecer suas posições nas inúmeras questões que o Diego colocou, né? Não respondendo a grande pergunta diretamente, mas em cada um desses momentos. E a gente observa, né, que esse tumulto vai até o fim. Então, o julgamento de ontem, né, a sessão de ontem, da quinta-feira, ela é muito ilustrativa disso, né? Houve uma série de artifícios ali, ou tentativas de, até o último minuto. Então, a gente teve a tentativa do Lewandowski de trazer, né, uma nova possibilidade, que era o Supremo não definir qual seria a competência, apenas dizer que não era de Curitiba. A gente teve o Marco Aurélio apresentando uma vista ali no 45 do segundo tempo, quase que no meio do voto da ministra Rosa Weber. A gente teve o ministro Fux tentando encerrar a sessão, mas não sendo autorizado, assim, digamos, pelos demais que continuaram a sessão, não obstante. Então, a gente teve muitos elementos que exemplificam, né, esse tumulto que está presente nesse caso. E a gente teve um elemento também que me parece que tem a ver com coisas que a gente já vinha falando, né, nas semanas anteriores, que foi não considerar, ou pelo menos a parte derrotada na decisão da segunda turma, né, que na segunda turma foi só o Fachin, que queria que a competência prevalecesse em detrimento da suspeição, e que no plenário ele estava acompanhado, né, com o Barroso, pelo menos até agora, com o ministro Barroso. Essa, digamos assim, minoria nesse caso, ela não se conformou, né? Ela não considerou um fato consumado a decisão da segunda turma. Quer dizer, o ministro Barroso ele foi muito vocal na posição dele, e a gente estava comentando aqui, né, como isso envolve recados para a sociedade, recados que têm a ver com essa leitura mais ampla que o Diego estava colocando sobre o papel do combate à corrupção e tudo mais, mas também teve a defesa de posições muito específicas e técnicas até o final, né? Então é interessante observar isso, que mesmo tendo tido uma derrota cachapante dessa visão na turma, né, a discussão no plenário continuou, não foi um julgamento curto que poderia ser em razão de uma deferência à turma e pronto, acabou, né? O ministro Barroso ele enfatizou muito que de alguma maneira isso seria uma usurpação pela turma do poder do relator,
e que o plenário que deveria decidir isso, e discutiu, né, elementos fatuais do caso, enfim, muitos argumentos foram trazidos. Então, essa posição, ela não foi abandonada. Acho que isso tem várias repercussões em termos de teses, de argumentos e de posicionamento interno, e também tem uma grande repercussão para fora, que tem a ver com esses grandes recados que parcelas do tribunal querem passar para a sociedade relativos à questão mais ampla de Lava Jato, corrupção, Lula, etc. Tomás, e você? O que você aponta para essa dúvida dicotômica? Tem lado certo nessa questão, não? Eu acho que eu vou chegar nisso. Eu queria retomar o que você falou sobre se teve outros casos assim, né, tão bagunçados. Eu fiquei pensando, tem vários casos muito proeminentes em que teve uma jogada muito impactante, né, que afetou todo o julgamento do processo e que a gente sempre pensa neles, né? Então a gente pode pensar no caso do aborto de anencéfalos, né, quando o Supremo decidiu isso, que o ministro Marco Aurélio perdeu a cautelar, né, ele foi vencido na cautelar e ele falou, não, o mérito ainda não está pronto para julgar, e ele segurou esse processo por anos, e ele admite isso, não, ele mesmo fala que ele fez isso mesmo, esperando a mudança de composição do tribunal para que tivesse uma maioria para decidir no sentido dele. E também amadurecimento da sociedade sobre essa questão, ele menciona. E amadurecimento da sociedade sobre essa questão, segundo ele. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar coisas parecidas, né? Então, no caso de financiamento de campanha, também de novo, né? O caso já tinha uma votação majoritária em relação àquilo, já estava decidido, mas não estava decidido porque não tinha terminado o julgamento. O ministro Giovanni pede vista, segura esse processo por anos, né? E isso afeta se essa decisão ia valer para aquelas eleições imediatamente ou não, acaba não valendo por conta dessa vista, né? No caso da prisão em segunda instância, o ministro Marco Aurélio faz exatamente a mesma coisa na DC. Ele perde na cautelar, ele fala, o ministro Giovanni até fala, estou pronto para julgar no mérito, vamos converter o julgamento em mérito. O Marco Aurélio diz, não, eu não trouxe o mérito, segura esse processo também por algum tempo, e o próprio ministro Giovanni é quem vira a sua posição. Né? Por conta do ministro Giovanni que queria ter decidido daquele jeito, naquele momento, muda de posição nesses anos, e daí o ministro Marco Aurélio traz de novo esse processo anos depois, e isso muda, né? E agora, no caso da suspeição do Moro, é mais um caso desses, né? Eu acho que o ministro Gilmar Mendes pediu vista e ficou com esse processo por 2 anos, e eu acho que é razoável a gente imaginar que se esse processo tivesse sido decidido há 2 anos, não teria sido esse o resultado. Não me parece que tinha essa maioria, né? E isso pode ser por conta, né, de várias coisas que têm a ver com conjuntura, pode ser que por conta das provas que não estão no processo, mas estão, né, eles fazem questão o tempo inteiro de falar que não estão usando as provas do hackeamento, né, do spoofing nos celulares, mas eles fazem menção a elas, e o ministro Lewandowski fica nessa coisa híbrida, né, ele fala que não está usando, porque elas são ilícitas, mas que elas são fato notório, então como é que a gente vai fingir que elas não existem? Então, assim, só para dizer, eu acho que esse caso tem isso, né, e tem o movimento que é a vista do ministro Gilmar Mendes, segurando esse processo por 2 anos, acho que afetou esse processo. Esse processo existe, está em aberto, foi decidido só agora. Mas não foi o único, a gente também, pensando nesses movimentos, a gente vê o ministro Fachin jogando com a competência da turma e o seu direito de, às vezes, levar para o plenário. Também não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fez isso em outros processos, e a gente sabe que isso tem a ver, às vezes, com ele saber que uma tese dele vai ser vencido na turma e ele quer vencer no plenário. A gente pode até discutir que se ele tem esse poder, ele pode usar, é uma discussão estratégica, e se você concorda com a tese, isso que é difícil, às vezes, separar as duas coisas, você acha que ele está certo. Como ele está certo, errado está a maioria da turma, então é claro que ele tem que levar para o plenário. Então, enfim, se você concorda com ele, você acaba, né, a resposta para uma pergunta, às vezes, acaba afetando a tua resposta para outra. Mas o que a gente não está falando é se ele está certo no mérito ou não, é que esses poderes existem e eles vão sendo usados. Exatamente. E nesse caso, foi usado de uma maneira particularmente peculiar. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente chamar a atenção para o que aconteceu, né? Esse HC, no qual discutia a incompetência da 13ª Vara de Curitiba, estava com o ministro Fachin, o ministro Fachin afeta isso para o plenário. Só que daí ele resolve decidir ele monocraticamente, seguindo a jurisprudência do tribunal, que é seu poder, ele tem o poder de fazer isso. Ao fazer isso, ele desafeta do plenário. Isso é feito, né, acho que se não me engano, 8 de março. Daí, no dia 9 de março, o ministro Gilmar Mendes, que está com essa vista, devolve a vista e pauta imediatamente. E agora a gente pode falar de 2 poderes diferentes, né? O poder de vista, que todo ministro tem, e o poder de presidente de uma turma, que às vezes tem de controlar a pauta. Essa peculiaridade, talvez se o ministro Mendes não fosse presidente da segunda turma nesse momento, não tivesse acontecido dessa maneira tão rápida. Como ele traz, ele pauta, ele faz o julgamento acontecer daquela maneira, e daí com isso,
tem um timeline em que essa decisão acaba iniciando, a questão de ordem já é decidida, e ela inicia o seu julgamento, e naquele momento, né, pelos fatos apresentados no julgamento, não estava mais afetado ao plenário. Então, o argumento da turma é ambas as questões estavam a competente era a turma. O agravo da decisão do Fachin iria para a turma. O que acontece é que quando teve um agravo da decisão do Fachin, aí sim o Fachin de novo afetou o plenário. Né? E daí é essa a discussão. Uma das grandes discussões, a gente viu, foram vários dias de discussão, a primeira grande discussão é se ele podia ter feito isso. Disseram que sim, porque o poder é discricionário. Mas ao mesmo tempo que disseram que sim, tem uma crítica interna dele ter feito isso. Inclusive uma crítica da própria turma, aparentemente. Inclusive me chama a atenção que não é que tem uma divisão na turma e alguns ministros votaram com o Fachin e outros não. Todos os ministros da turma do ministro Fachin, na questão da perda de objeto, votaram também no plenário, né, dizendo que a perda de objeto não aconteceu. Então ele estava realmente sozinho na turma dele. Né? Não dá para você fazer uma divisão na turma, 2-3, né? Ele realmente, lá ele não tinha... e com mais 2 votos de ministros da outra turma também. E com mais 2 de ministros da outra turma. Então, eu acho que essa é a peculiaridade que a gente está vendo, e realmente não dá para falar, eles estão jogando com esses poderes. E daí vem a questão da crítica, né? Uma coisa então quem está errado? Acho que você pode falar que essa movimentação turma plenária do ministro Fachin é problemática, o uso desse poder dessa maneira a gente pode criticar, mas a vista do ministro Gilmar Mendes por 2 anos também nesse caso, como é em outros, né? Outros casos que a gente já apontou aqui, e daí fica eu acho que muito da reação que a gente viu, né, e o desagravo que o ministro Barroso fez ao ministro Fachin, tem umas coisas que aconteceu que o ministro Barroso levantou tanto tom, a gente tem que pensar em contexto, e não é só os atritos do ministro Barroso com o ministro Gilmar Mendes, que a gente sabe que vem de anos, mas é que talvez o pior porta-voz para criticar o ministro Fachin por fazer esse tipo de movimentação é o ministro Gilmar, né, que é alguém que com frequência usa esse tipo de poderes estrategicamente para conseguir o resultado que ele desejaria ver dentro do tribunal. E, de novo, isso está dentro, se for assim, está dentro das regras do jogo? Tá. Mas digamos que isso eu acho que cria um contexto, que é um contexto que explica também, né, o quanto as pessoas de fora acham problemático, né, esse tom elevado, né, digamos assim, o ministro Mendes levou muito tom, ele voltou não só numa sessão, repetidamente, em mais de uma sessão, toda vez que ele fala sobre isso, ele criticou o ministro Fachin, falou que o comportamento dele não era ético, diversas vezes. Chamou de trôpego o caminho do processo. Chamou de trôpego o caminho do processo, e isso eu acho que é algo que a gente tem que considerar, que o ministro Gilmar Mendes não é uma pessoa que nunca fez esse tipo de manobra, e está, né, digamos, por isso protegido pela, né, pela coerência de dizer eu não aceito isso de ninguém, eu mesmo não faço. Gera um comportamento, digamos assim, no mínimo incoerente, e torna ele um mau porta-voz para essa mensagem. Nós somos maiores porque, na verdade, nós respeitamos uma tradição. Eu tenho dito, o Supremo é maior do que a sua composição atual. Nós temos que honrar os nossos antepassados. Nós temos que olhar isso com cuidado. Se nós não zelamos pela nossa biografia, temos que zelar pela biografia do tribunal. Ressalta-se ainda que a declaração de prejudicialidade ocorre sob a lógica de uma relação de causa e efeito do antecedente para o subsequente. E isso é algo que está no contexto. A gente às vezes não fala disso, mas para a gente entender o que está acontecendo ali, e inclusive e também como as pessoas que estão acompanhando o processo se surpreendem e torcem, gostam do resultado, mas também não se convencem, entendem o que está. Todo mundo entende o que está acontecendo ali. Mas dito isso, me parece que realmente, em termos de jogo de estratégias desse poder, o ministro Gilmar Mendes foi bem sucedido. Ele mesmo, ele terminou, a sessão terminou com um bate-boca, no qual ele falou para o ministro Barroso, você perdeu. Então, se você perdeu, acho que vamos dizer assim, o Gilmar Mendes ganhou? Acho que sim, o Gilmar Mendes ganhou nesse jogo de uso desses poderes, de ter conseguido pautar imediatamente o processo, de conseguido trazer essa vista, de ter segurado ela, conseguido que esse julgamento da turma tivesse terminado antes do plenário se pronunciar, porque se a turma não tivesse se pronunciado sobre esse processo antes do plenário, talvez a gente não tivesse nessa mesma situação. Então, realmente, se, segundo o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso perdeu e ele ganhou, a gente tem que entender que ele ganhou exatamente por ele ser, e realmente ninguém nega isso, extremamente hábil no conhecimento de todos esses meandros e todas essas regras do tribunal,
e na utilização delas, e nesse caso, de fato, o resultado que ele queria, o resultado que claramente ele... E, de novo, ele queria, pode ser porque ele... Eu não estou dizendo, mas ele considera que isso seja certo. Não, pois é, Tomás, esse caso faz com que a gente debata muito o meio, né? Inclusive eles debatam muito o meio do caminho, mas não a ponta. Pode ser que, e gera ainda uma confusão de algumas pessoas acharem que o plenário do Supremo julgou que Moro é parcial. Não, o plenário do Supremo não julgou isso. Esse assunto não foi nem debatido no plenário do Supremo. A gente fica tão no debate do meio do caminho que esquece da ponta. E a disputa foi toda no meio do caminho. Toda, mas é que tem uma coisa que, e aí acho que é a coisa mais difícil, inclusive, das pessoas entenderem. Acho que é difícil mesmo para quem acompanha, né, quem é da área, mas para quem é de fora certamente é muito difícil, que é entender que se a questão da suspeição do Moro fosse colocada para o plenário do Supremo, talvez o plenário do Supremo não decidisse que o Moro é suspeito. Verdade. Não sei se tem essa maioria no plenário do Supremo. Mas essa questão estava diante da turma, a turma decidiu. Exatamente. E o que o ministro Supremo decidiu, o plenário decidiu, é que, tendo sido decidido pela turma, eles não podem decidir sobre isso mais. E acho que é muito difícil para as pessoas entenderem como assim? Como é que você, que não votaria dessa maneira em relação à suspeição, vota para manter uma decisão com a qual você discorda se você fosse decidir? Isso é processo. O Nunes Marques foi o único que passou por isso, né? Que ele votou na turma, mas no plenário manteve a coerência e disse, na turma eu fui vencido, mas eu disse que a turma poderia decidir. Diego, desculpe. Não, e acho que isso permite complementar o que eu falei, a partir do que a Juliana, o Tomás e você disse agora, Felipe. Acho que por que não dá para entender esse caso dizendo que ele é só sobre o Barroso contra Lewandowski, o Fachin contra Gilmar, né? Porque, primeiro no sentido explicativo, que é o que o Tomás ressaltou agora. Tem ministros ali que, ao responder essas questões específicas, votaram de um jeito. Se tivessem na turma, talvez tivessem votado em outro. Se a questão da suspeição de fundo chegasse no plenário, acho muito importante destacar isso. Acho que isso, na verdade, permite a gente lembrar que, para todo tema, a gente sempre falou, né, sempre não, a gente vem falando nos últimos programas, né, a partir da provocação do Felipe, se o efeito Lula, como é que afeta o comportamento dos ministros do Supremo, e a gente chegou num consenso aqui geral de que pessoas e conjunturas afetam o comportamento do Supremo, né? Pessoas importantes, então, afetam de maneira importante o comportamento do Supremo, mesmo quando estão discutindo teses. E afetar não quer dizer que você sabe qual é o resultado, quer dizer só que não é a mesma coisa do que decidir o tema em tese. Mas, então, sempre vai ter ministros que são particularmente engajados com esse nível da discussão, né? No Supremo, a gente viu que tem ministros particularmente engajados com, né, o destino do ex-presidente Lula, tem ministros particularmente engajados com o destino da Lava Jato. Isso é importante para eles, além de todas as outras coisas. Exatamente. Mas tem ministros para quem essas questões, às vezes, podem ser, de fato, dispositivas do que eles estão fazendo naquele contexto, naquele momento. Então, acho que a ministra Rosa Weber é um exemplo disso, né? Muito difícil imaginar como que ela teria votado se mexesse nessa configuração, né, quando que o tema chega, em que contexto processual que o tema chega, o que acho que é um ponto positivo a ser dito sobre o Supremo, que é que num caso como esse, ainda há ministros em que a maneira como a bola chega, o contexto decisório, as regras específicas que estão sendo aplicadas naquele formato da decisão ainda importam, ainda são capazes de produzir decisões diferentes. Acho que isso Então, não é para negar que o pano de fundo é decisivo para o comportamento de vários ministros. Acho que eu queria deixar também claro que, né, eu seria ingênuo se eu dissesse que isso não importa para explicar o comportamento de vários deles. Mas acho que não explica tudo. Eu acho que vocês deram exemplos importantes como não explica tudo. Mas tem uma outra coisa também, que é do ponto de vista normativo. Eu acho que é ruim que o plenário do Supremo se torne um lugar onde os ministros colocam em votação narrativas sobre o Brasil. Eu acho que isso é ruim, o que quer que esteja em jogo, né? Eu acho que eles têm que tentar discutir os problemas constitucionais jurídicos que foram colocados em jogo. E esse é um dos casos em que fica muito difícil ver, né, o plenário do Supremo, de maneira geral, se comportando de acordo com essa expectativa. Embora, como a Juliana observou, né, tem uma discussão técnica muito vigorosa atravessando todos os votos, todas as posições do Gilmar, do Barroso, tem ali problemas realmente difíceis que aparecem. Então, acho que
no sentido explicativo, pensar que é duas narrativas em conflito, acho que não explica o que aconteceu totalmente para todos os ministros. No sentido normativo, acho que a gente não deveria ler o Supremo apenas dessa forma, ainda que para alguns ministros possa ser decisivo. Vossa Excelência admite que o relator, tendo declarado prejudicado o habeas corpus e a fortiori tendo pedido que não se julgasse o outro habeas corpus, que não estava concluído ainda, a turma poderia passar por cima da manifestação do relator, que pedira para que o processo viesse afetado ao plenário e continuasse o julgamento. É essa a sua premissa? Não, não é essa, presidente. Perdão. Em momento algum falei que a turma pode tratorar o relator. Até porque são dois habeas corpus diferentes. A turma não pode tratorar e passar por cima do relator. O relator não pode tratorar e passar por cima da turma. O respeito deve ser mútuo entre turma e relator, entre turma e plenário e entre relator e plenário. O respeito deve ser de ambos os lados. E, Diego, um pouco na linha do que você está falando, acho que também tem um meio do caminho que envolve ver como que a narrativa afeta ministros não diretamente afetados pela conjuntura, mas indiretamente, né, que vão se posicionar com relação ao que está em jogo naquela conjuntura, em razão de terem que se posicionar sobre o comportamento dos demais ministros que estão se posicionando em razão da conjuntura. E aí, usando o seu exemplo, digamos, a Rosa Weber, ela vai ter que se posicionar sobre as estratégias que estão sendo usadas, talvez, por ministros mais engajados com a conjuntura. Então, indiretamente, ela vai ter que reagir a isso, né? Concordo com você, que num grau totalmente diferente de aplicar diretamente a conjuntura no caso, mas tem maneiras como isso vai se traduzindo dentro do processo que mexem no caso, né? E que acho que corroboram um pouco isso que a gente estava falando, né? Dessa questão, Lula, da questão Lava Jato, afetarem o processo e de diversas maneiras, né? Para uns mais diretamente e para outros mais indiretamente. E aí, só complementar um ponto, a questão da coerência, né, que o Tomás levantou. Nos ministros em que, né, esse pano de fundo está mais visível, né, como no caso do Gilmar, e o Tomás observou o problema da coerência ou incoerência. O Supremo é um tribunal, no geral, tão incoerente em vários níveis que a gente corre o risco de que a incoerência fique trivializada. Então, eu queria propor que tem uma coisa particularmente problemática na atitude do ministro Gilmar, que é o tom, né? Porque uma coisa é você fazer uma crítica e falar, você está errado porque fez X, sendo que eu mesmo fiz X no passado. Isso é uma coisa, isso acontece com mais frequência do que deveria no Supremo, mas acontece. Outra coisa é você se arvorar, né, de um grau, um gap de virtude e de ética, assim, de superioridade moral perante os outros, e aí essa crítica não vale só ao ministro Gilmar, mas para outros ministros também, você se colocar num gap de superioridade moral, não é para dizer você está errado aqui, é para dizer você está muito errado e o que você fez é desprezível, é incompatível com a dignidade dessa instituição, a ética judicial. Né? Então, vamos dizer que tem três opções aí, a coerência, a incoerência moderada e a incoerência que se coloca numa posição de autoridade moral, que essa é particularmente criticável, particularmente grave, e dá para evitar. Não, e aí, em razão disso, o tipo de debate, o nível do debate, ele chega num lugar como o que a gente viu na sessão de ontem, que é inadmissível, né, para um tribunal, um tipo de discussão, um tipo de argumento sendo levantado que faz um arranhão na imagem do Supremo como instituição que é muito grave, né? Ainda mais se a gente pensar que não se trata de uma esfera política, né? Então, que o tipo de argumento para ser utilizado ali, em tese, está mais constrangido a partir de um arcabouço jurídico, legal, etc. E aí fica muito mais complicado esse tipo de argumento do que seria num outro contexto, digamos assim, um bate-boca no parlamento, que poderia ser ruim por algumas razões, mas não pelas mesmas razões que é especialmente ruim num lugar como o Supremo.
Eu queria chamar o Tomás para falar sobre o que foi inusual nesse julgamento, mas eu queria só lembrar duas coisinhas antes, Tomás, concordando já com o que Diego e Juliana mencionaram. A primeira é, se nós formos olharmos pela força da personagem que estava em julgamento, Lula, alguém pode querer fazer a divisão dos votos pelos nomes que ele indicou para o tribunal. Mas eu acrescentaria Alexandre de Moraes, indicado por Temer, e Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, votaram também no sentido de manter a decisão da segunda turma. Eu acho isso Além, relevante. claro, do Gilmar, né? Além, claro, do Gilmar, mas aí é sui generis, né? Porque o presidente Lula dizia que o melhor ministro, em determinada época do governo, dizia que o melhor ministro dele, do Supremo, era Gilmar Mendes, e nem tinha sido ele que tinha indicado. Mas eu queria depois ouvir você, Tomás, sobre esse inusual, e também lembrar, isso eu mencionei aqui, antes da gente começar a gravar, eu ontem no Twitter, no meio do julgamento, diante daquelas críticas acaloradas e enfáticas do ministro Gilmar Mendes, e até acima do tom que ele fazia, eu mencionava, será que o plenário virtual, o plenário virtualizado, impede bate-bocas, ou contém certos bate-bocas, e eu devia ter esperado o final da sessão para colocar isso, porque aí, ao final, a gente viu que aquele episódio Gilmar Barroso volta, né? Aquela briga entre os dois, e só não foi adiante porque o ministro, aí sim, aproveitando a tecnologia, o presidente Fux encerrou a sessão, apertou o botão do mudo para os dois, fechou a sessão e acabou. O que me lembrou da ministra Carmen Lúcia encerrando a sessão num contexto parecido há alguns anos, né? A mesma coisa. Eu, como presidente, encerro. Está encerrado. Ou do ministro Menezes Direito pedindo vista, no caso, quando o ministro Joaquim Barbosa disse que não era capanga do Gilmar Mendes, aí também pede vista, segura a sessão e tal. Pelo menos o ministro Fux teve direito ao botão do mute, para estancar, e o ministro Barroso continuou falando, a gente não sabe nem o que foi que ele continuou falando, ainda bem que ninguém sabe. Mas, Tomás, queria te ouvir sobre isso. O que foi, na sua visão, inusual nesse julgamento? Olha, eu acho que inusual, assim, para o que está em jogo, né, era esperado que ia demorar tanto, que as coisas iam ser assim. Mas chama atenção, acho que uma coisa que a gente ia prestar atenção é que a gente está decidindo alguns agravos que tecnicamente são relativamente simples, né? E que, assim, se você comparar, né, qualquer tribunal, né, esse tipo de tese, suspeição, incompetência, perda de objeto, aparecem em agravos, né, em HCs ou em outros processos, os tribunais de justiça no Brasil inteiro, toda semana, né? E julgam-se uma dezena desses numa sessão. Então, acho que o inusual, para começar, é isso, né? A gente, mesmo quem achava que ia demorar, achava que ia acabar ontem. Nem isso aconteceu, né? Acho que a primeira Isso é inusual e ruim para o tribunal que não tenha acabado isso ontem. Né? E isso volta ao que a gente sempre fala, né? O Supremo é incompatível com um tribunal que demore 4 sessões para decidir um caso, que ele queira julgar 100 mil processos ano. Né? Óbvio que uma coisa não bate, essa conta não fecha. Né? E um pouco isso significa que o tribunal tem que julgar menos, tem que ter menos casos que o Supremo de fato tenha que decidir, e um pouco significa que eles têm que tomar decisões, têm que ser capazes de tomar decisões estratégicas sobre se conter e ser capaz de falar, vamos decidir isso numa sessão, vamos decidir isso numa sessão e pronto. Né? Então, chama a atenção que eles não conseguem se organizar dessa maneira. Inusual. Eu acho que uma coisa inusual no funcionamento do Supremo, outra coisa inusual, assim, estranho, né? O que é estranho para as pessoas? Eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem um pouco uma parte dessa discussão, né? Que é como assim o Supremo decidiu que é incompetente e como decidiu que é incompetente não precisa decidir se é suspeito. Está lá, está na frente deles. E a resposta processual que os ministros que votaram pela perda de objeto era, olha, anulado está, então agora isso vai para Brasília, e que eles até demoraram um pouquinho para discutir para onde ia, mas vai para Brasília, e daí, em Brasília, pode ser que caso o juiz de Brasília, a juíza de Brasília resolva reaproveitar as provas produzidas pelo Moro, levante-se a suspeição do Moro de novo pela produção dessas provas, a juíza vai ter que decidir sobre isso, e daí, caso isso seja relevante, isso vai chegar e ser decidido de novo. Isso tem a ver com como funciona o processo. O processo não decide consultas e abstrato, né? Você decide apenas aquilo que é estritamente necessário para resolver a questão
e o mínimo necessário para resolver a questão. Você não está ali para fazer uma palestra, né, ou escrever um artigo no qual você falar de tudo que é necessário e desnecessário. Mas é muito difícil para as pessoas entenderem que chegou a mesmo ter essa discussão. Tipo, calma aí, a suspeição do Moro está diante do Supremo depois de anos, eles decidiram, e eles estão pensando que, na verdade, não era para decidido, e que para tudo, finge que não decidiu, espera, mas também não decidiu que não é. Decidiu só que não vai decidir, e daqui a anos a gente pode ser que decida de novo. E, de novo, a gente sabe que daqui a anos muda a conjuntura, muda a composição, as pessoas também acham que daqui a anos a decisão pode ser outra, pode ser em outro contexto. Então, eu acho que isso é muito difícil de entender no inusual, né? E inusual por inusual, me chamou a atenção o voto do ministro Lewandowski, a tentativa de abertura de uma divergência do ministro Lewandowski, que não foi, né, ninguém entrou nessa, que era que o Supremo não ia decidir nem se era ou não era o Distrito Federal, eles iam só dizer que não era Curitiba, e que mandavam para o Distrito Federal, mas mandavam assim, como mandamos apenas como uma, digamos, quase que é a nossa impressão, mas vocês decidam aí, e isso realmente gerou uma discussão assim, não, calma aí, vocês não podem decidir que não é Curitiba, e ao mesmo tempo vocês não dizem onde é, né? Porque, de novo, é parecido, porque imagina que isso poderia, depois de anos, imagina que isso começa no Distrito Federal, e anos depois isso chega ao Supremo de novo, e daí o Supremo fala, na verdade também não era do Distrito Federal, mas, de novo, a gente não vai dizer onde é, tentem de novo, né? Como se fosse um jogo em que a gente só diz que vocês tentam adivinhar, um jogo de adivinhação, né? 20 perguntas, tentem adivinhar qual é a competência certa. Então, eu acho que isso também me chamou a atenção como algo que... E me chamou a atenção o fato de isso ser tão inusual que nenhum, né, mesmo um tribunal dividido, e com tantas divisões, e com tantas... Nenhum dos outros 10 seguiu esse entendimento, né? Então, chama atenção, às vezes, quando o ministro fala, eu vou levantar essa tese aqui, arrojada, que é tão arrojada que ninguém de fato segue. Acho que isso fala um pouco sobre o contexto, né, de como o tribunal está decidindo e de como as pessoas estão encarando as suas posições. E Tomás, mais do que nenhum outro ministro ter apoiado, teve uma voz que se levantou para dizer que era demais aquele ponto que o ministro Lewandowski queria propor, né? Foi o ministro Marco Aurélio. E quando no STF o ministro Marco Aurélio pede a palavra para te dizer que a sua proposta vai bagunçar demais as coisas, é porque ela realmente deve ser bagunceira, assim, porque seria o tipo de questão que talvez em outro contexto, outra questão dessa natureza, o ministro Marco Aurélio pudesse topar, mas ele pediu a palavra para criticar o ministro Lewandowski. E lembrando também um precedente aqui, o ministro Lewandowski, no julgamento do Mensalão, foi quem decidiu, quando o processo começou, decidiu não, propôs quando o processo começou, que houvesse a divisão do Mensalão, já com a ação penal iniciada, o julgamento da ação penal, e novamente ficou vencido. Juliana, e você? Qual o inusual para você desse julgamento, o mais inusual? Acho que o que me surpreendeu ontem na sessão, né, tem vários elementos surpreendentes, a gente comentou, mas ontem foi o pedido de vistas do ministro Marco Aurélio, lá já no final da confusão, né? Me surpreendeu porque não está claro qual a razão desse pedido de vistas, ele também não explicitou. Até achei que no final ele poderia voltar atrás, né, desfazendo o pedido de vistas, mas não teve nenhuma sinalização nesse sentido, então a gente entende que o pedido de vistas está mantido e, enfim, a gente não sabe se de repente isso vai voltar na semana que vem, até na conversa que a gente estava... Não, deve voltar na semana que vem. Se ele só quer dar um voto mais longo, ou se existe alguma intencionalidade aí, enfim, achei surpreendente, não imaginei que esse caso, com essa repercussão, com a energia e o tempo que ele já está demandando, fosse ter um pedido de vistas a essa altura do campeonato. Então, isso daí, para mim, foi surpreendente. Foi um pedido de vista não justificado, né? Um pedido de vista, assim, solto, e é isso. Então, isso, para mim, foi surpreendente. Eu acho que vale destacar que foi surpreendente para todo mundo, inclusive para a ministra Rosa Weber, né? Que a ministra Rosa Weber estava na ordem dela votar, ela estava tendo uma dificuldade técnica, ela pediu uns minutinhos, o ministro Fux falou, não, então, ministro Marco Aurélio, você não quer, Vossa Excelência não quer ir votando enquanto isso? Daí eu peço vista, a ministra Rosa Weber não se conteve, ela mesmo não, então... Ela falou assim, Ela falou, não. Eu quero votar. Mas ela conseguiu se impor ali, foi importante. Exatamente. Foi importante, foi muito importante, mas eu quero dizer assim, foi um grau de surpresa que a gente percebeu que a ministra Rosa Weber não se conteve, né? Não, isso não, calma aí, também agora, como você disse, vocês agora estão exagerando, né?
Então, mas realmente a gente não sabe. Talvez o Recondo possa nos dizer isso no futuro próximo. Se volta ou não volta quarta-feira, como que fica não deve voltar na quarta-feira. Ministra Rosa, Vossa Excelência me ouve? Eu prefiro votar. Eu ouço e prefiro votar agora. Mas me dê 2 ou 3 minutos para o técnico aqui Então, vou acolher a sugestão da ministra Rosa, ministro Marco Aurélio, de conceder a palavra. Se Vossa Excelência... Vossa Excelência me ouve? Conceder a mim? Vossa Excelência pode votar até a ministra Rosa... Peço vista, presidente. Peço vista. Não. Então... Presidente, eu já tenho condições de votar. Ministra Rosa, Vossa Excelência me ouve? Ouço e tenho condições de votar, presidente. Eu sei, quero votar. É que houve um fato superveniente. O ministro Marco Aurélio pediu vista. Sim, mas o ministro Marco Aurélio, me perdoe, presidente, pediu vista. Agora. Então, eu não ter votado na minha ordem. A minha ordem, eu voto antes do eminente ministro Marco Aurélio. O meu voto é rápido, não mais do que 5 ou 10 minutos. Tá certo? bem. Eu vou sintetizá-lo. Obrigada, presidente. Então, cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento os eminentes pares, o eminente relator. Pelo menos o ministro Marco Aurélio disse que vai usar o prazo regimental. O prazo regimental é de 30 dias, então não sei se ele vai usar todo o prazo regimental. Mas eu queria chamar também a atenção no inusual da manifestação do ministro Barroso, que parece ter sido um desagravo muito evidente ao ministro Fachin, né? Mais do que simplesmente uma posição, um desagravo em relação ao ministro Fachin. Eu vou explorar isso um pouquinho mais com vocês, mas o outro ponto foi, na minha opinião, a antecipação novamente dos votos. O ministro Fux tentou encerrar a sessão, e o julgamento ia parar ali com uma indefinição total do placar, a gente não sabia que futuro teria. Minha opinião, o Supremo ficaria ainda sendo mais criticado por não ter conseguido resolver o problema e deixar para outra semana. E aí os ministros se anteciparam, os ministros que iam votar pela manutenção da decisão da segunda turma, se anteciparam, e aí formaram a maioria já dando um resultado, pelo menos uma resposta sobre essa questão. O ministro Fux também tem que se fazer justiça com um problema pessoal, que precisava ser resolvido, mas o tribunal ia ficar até a semana que vem sob essa dificuldade, e sob essa suspeita, né, se ia ou não manter a decisão da segunda turma. Mas eu queria... Mas, Recondo, o inusual nessa ordem, acho que a gente acabou não mencionando, começa desde do primeiro voto, né, que, falando de quebra de ordem de votação, o ministro Fachin apresentou o voto dele, verdade. E o ministro Gilmar Mendes, exatamente, que está lá mais para o final na ordem de votação, pediu para antecipar seu voto antes de todos os outros, sabendo claramente que ele abria divergência, sabendo, inclusive, que a polarização desse debate já estava acontecendo na turma, e ele é presidente, ele acho que tinha por trás disso a sua posição institucional de presidente da segunda turma, né? Então, tem esse elemento. Começou aí, né? Começou com o Gilmar Mendes abrindo a divergência, pulando todas as outras pessoas, claramente querendo colocar a sua posição como sendo a posição que, digamos, diametralmente oposta e enfaticamente oposta, que ia pautar, né, os dois lados, que ia dividir em dois os campos para todos os outros votarem, né? Isso, então, começou aí. Agora eu queria perguntar para vocês e agora? Queria começar pela Juliana, o que falta ser decidido, o que tem ainda pela frente nesse processo? Agora tem mais um mês, com o tempo de prescrição, prazo de prescrição contando, com a indefinição se esse processo vem para Brasília ou não. Aí fica a dúvida, Juliana, e agora? Pois é, e agora, né? O julgamento não teve um fechamento que pelo menos a gente pudesse encaminhar melhor, do jeito que terminou ontem a sessão naquele bate-boca, né? E corte dos microfones e termina, não foi proclamado o resultado, teve pedido de vistas, e de alguma maneira a gente está do jeito que estava, né? Até antes da sessão de ontem. Ou seja, a decisão da segunda turma sobre suspeição, né, está valendo, e a incompetência também foi declarada, mas não se sabe exatamente para onde que esse processo vai ser enviado. Então, as perguntas que, embora já tivessem respostas, né, não estavam totalmente fechadas e resolvidas, continuam não totalmente fechadas e resolvidas. E nessa confusão
de Lava Jato, em geral, eu queria lembrar, e também para colocar aqui na nossa discussão, a questão que foi noticiada na semana passada, né, da mudança de turma pelo ministro Fachin, né, que anunciou que pretende voltar para a primeira turma de onde ele era originalmente, e com isso levar os processos da Lava Jato. Então também se acrescenta essa camada mais de incerteza, porque embora tenha sido noticiado que da parte do gabinete, né, se pretende que o ministro Fachin leve todos esses processos da Lava Jato e volte para fazer as votações dele na segunda turma, não está claro que isso vai ser a posição que vai prevalecer com relação a esses processos. Então, me parece que mais um grauzinho de incerteza foi colocado nesse debate todo sobre Lava Jato e também sobre o efeito dessas decisões relativas ao ex-presidente Lula aos outros casos da Lava Jato, né, que é uma coisa também que tem repercutido bastante. Então, acho que mais essa camada aí. Diego. Se, por um lado, esse julgamento não teve o fecho, como a Juliana observou, e ficam essas questões ainda em aberto, tem uma maioria formada, como o Felipe observou, não sobre a suspeição em si, mas sobre a manutenção da decisão da turma sobre a suspeição. Então, o fato é que, né, parece que hoje não tem isso. Esse é um resultado que não dá para imaginar sendo alterado, a não ser que ministros mudem o voto nas próximas sessões. O que é possível em se tratando de Supremo, mas não acho que ninguém acha que isso realmente não é factível. Vai acontecer. Possível conceitualmente, quase impossível na prática. Mas, então, acho que isso está decidido, né? E isso era muito importante para a defesa, isso, né, acho que quando tem a discussão do, né, qual o benefício para a defesa, é claro que para a defesa é importante ter uma decisão sobre a parcialidade do julgador e não sobre competência, né? Se isso já tinha sido pedido, me parece claro que isso tem um benefício para a defesa e que o sistema penal tem que levar em conta essa demanda, essa diferença que faz para a defesa ter decisões de tipos diferentes. Então, acho que isso é um resultado importante da decisão, né? Ainda que juridicamente a decisão do Fachin tivesse sido suficiente para anular todas as condenações do Lula, do ponto de vista político mais amplo, essa decisão do Supremo de hoje consolida uma decisão da turma, mantém a decisão da turma, que é muito importante para a situação política também do ex-presidente Lula. Bom, se falou em conflito de competência entre a turma e o plenário. Não sei como que isso se faz. Há meios de trazer o tema para o pleno. Eu propus inicialmente, no caso da suspeição, esse encaminhamento e fiquei vencido. E nós nos submetemos a isso. O conflito não foi entre a turma e o plenário. O relator e a turma. Também eu quero aprender essa fórmula processual. A fórmula processual é: se os dois órgãos têm o mesmo nível hierárquico, um não pode atropelar o outro. Quem tem que decidir. Depois me indica. Bom, talvez isso exista. Eu queria. Talvez isso exista no. Eu estou argumentando juridicamente, não precisa vir com grosserias. Nós estamos. Não, talvez isso exista no Código do Russo. Aqui não. Nunca vi isso. Existe no Código do Bom Senso, respeito aos outros. Se um colega acha uma coisa e outro acha outra, é um terceiro que tem que decidir. E não acabei de provar que o órgão que tinha competência para isso era a turma. Não sei. Não isso. Mas depois da vista, nós vamos, cada um coloca o seu ponto. Se o relator afetou ao pleno, é para o pleno. Vossa Excelência sentou em cima da vista 2 anos e se acha no direito de depois ditar regra para os outros. Bom, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Deixa eu exercer. Senhor, eu concedi a palavra a todos. O moralismo
Eu concedi a nada palavra... de moralismo, é só respeitar a pátria as da regras. imoralidade. Vamos lá. Eu concedi a palavra a todos. Agora vou exercer exatamente a minha presidência. Agora, Eu encerro a sessão e marco para na quarta-feira o voto do ministro Marco Aurélio. Depois eu votarei. E acha que pode ditar regra para os outros. Vossa Excelência perdeu. Me perdoe, não gosto de caçar a palavra de ninguém. Não gosto de caçar a palavra dos colegas, mas está encerrada a sessão. E exigir do ministro Fachin. Então, vamos aqui para a nossa rodada final. Chamar Juliana primeiro, depois Tomás e Diego, para a gente falar sobre uma decisão, uma personagem, um fato da semana. Juliana, queria começar com você, para a gente fechar o nosso programa. Tá, eu vou aproveitar então para dar notícia de 2 casos que a gente discutiu aqui, mencionou em programas passados. Um foi aquela decisão, né, da ministra Rosa Weber sobre os decretos que flexibilizam a compra de armas, né, do governo federal, e que ela submeteu para o plenário virtual. Ela chegou a votar pela suspensão da eficácia de vários dispositivos, foi acompanhada pelo ministro Fachin, mas houve um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse julgamento foi interrompido. E um outro caso que a gente havia mencionado há um tempo atrás também, e esse finalmente foi decidido, foi a invalidação pelo Supremo da limitação territorial em ações civis públicas, ou seja, né, o que o Supremo falou é que uma ação civil pública, ela, dependendo do seu objeto, né, ela pode ter uma repercussão nacional, então não é necessário que sejam propostas várias ações civis públicas sobre o mesmo tema localmente para que ela tenha uma validade que abranja todo mundo. Isso é muito importante, né, em discussões de direitos ambientais ou direito do consumidor, etc. Então, foi uma decisão interessante e importante em termos de eficácia de direitos e tudo mais. Queria só lembrar, Juliana, você falou do decreto de armas, agora também perde um pouco da pressa, né, esse julgamento, porque o decreto já está com os efeitos suspensos pela ministra Rosa, né, então vamos ver quando é que o ministro Alexandre de Moraes vai devolver isso a julgamento, mas pelo menos já tem uma decisão que era premente, né, a ministra Rosa tinha que decidir isso, porque entraria em vigor o decreto no dia seguinte. Tomás, queria chamar você, o que você destaca no final da semana? Acho que eu vou continuar chamando a atenção para que continue acontecendo algo que a gente já criticou aqui várias vezes, né? Agora é o Boulos, que foi intimado pela Polícia Federal, de novo sendo processado pela Lei de Segurança Nacional, por ter ofendido o presidente da República, né? E isso continua acontecendo, e isso é um problema. Eu acho que o Supremo, então, a gente chama a atenção para que isso continue acontecendo, com uma crítica à maneira como as instituições persecutórias estão usando esse poder, né? O Ministério da Justiça, que antes tinha o André Mendonça lá, que estava fazendo isso, inclusive, Polícia Federal, o próprio presidente da República, obviamente, que está por trás dessas demandas, e a ausência do Supremo de uma definição sobre a inconstitucionalidade de certos dispositivos ou dessas interpretações expansivas de proibições ao direito de criticar autoridades. Então, eu só chamaria atenção para que isso é um problema, que continua atrapalhando a vida das pessoas. De novo, né, ninguém imagina que o Boulos vai ser preso por isso. E o Boulos, mas tem todo o inconveniente, o problema de você ter que responder o inquérito, ter que depor, isso é chato para todo mundo. O Boulos, eu imagino que não tenha problemas de ter apoio para esse tipo de situação, afinal de contas, como líder político, membro do partido, imagino que ele vai ter advogado, vai ter assessoria, mas isso acontece com pessoas, de qualquer maneira, isso não deveria acontecer com ele, óbvio, mas isso acontece também com pessoas que não têm isso, né, que tem que contratar um advogado, que tem que não tem apoio de mídias sociais, né, pessoas que são muito mais invisíveis e que não têm tantos recursos. Então isso continua acontecendo e o Supremo precisa se pronunciar sobre isso. Talvez em vez de gastar 4 sessões decidindo alguns agravos em um processo criminal, se pudessem gastar menos sessões com isso e reservar uma sessãozinha aí na agenda deles para decidir sobre a Lei de Segurança Nacional. Me parece até, Tomás, que o Supremo agora vem apostando na mudança da legislação para não julgar isso. Ele já está em discussão no parlamento, mas, de fato, esses casos precisam de uma solução, e Boulos
suposta ameaça, né, porque falou em guilhotina. Então, se a gente fizesse uma comparação da Revolução Francesa com o que está acontecendo aqui, lembrar, lá naquela época os líderes depois foram guilhotinados. Pronto, você já está em curso na Lei de Segurança Nacional. Diego, você, para fechar. Lei de Segurança Nacional nos leva à figura do André Mendonça, novamente, que é um dos grandes cotados, se não o principal, para a vaga do ministro Marco Aurélio. E eu chamo a atenção como fato da semana uma matéria do jornal O Globo, em que o senador Flávio Bolsonaro diria que não está certo, que é o André Mendonça, que é ou ele ou Humberto Martins, do STJ, né? E isso acho que é interessante por alguns pontos. Primeiro, matérias desse tipo, dado que esses atores políticos têm suas próprias preferências sobre quem que deveria ser indicado, elas sempre têm que ser lidas nesse contexto, né? Às vezes, elas não são uma descrição de quem está na frente, mas são expressão de um apoio a uma determinada pessoa, um desejo de como deveria ser o cenário. Acho que tem também, para prestar atenção no que pode acontecer após a performance do André Mendonça na decisão envolvendo a liminar para a liberação de cultos, que também, segundo algumas matérias da imprensa, tem uma coluna do Chico Alves do UOL observando que alguns ministros teriam ficado tão mal impressionados que teriam entrado em contato com os senadores para expressar suas reservas com relação ao nome de André Mendonça. Então, não acho que o cenário tenha mudado no sentido de que ele ainda continua sendo o favorito, mas como é natural que aconteça quando você tem alguém que aparece como a escolha com tanta antecedência, começa a atrair atenção e as pessoas começam a movimentar em torno desse nome. Então, quanto mais tempo o nome de André Mendonça permanecer com antecedência como sendo a opção, maior a chance dele também atrair eventuais ataques e críticas, né, que ele não atrairia se a questão ficasse mais incerta até a véspera da indicação. E agora, será que Bolsonaro vai adotar a mesma política que adotou com relação a Cássio Nunes Marques na vaga, que veio a ser de Cássio Nunes Marques, e indicar antecipadamente o André Mendonça, ou quem quer que seja, para a vaga do ministro Marco Aurélio, né? Se ele pretender fazer isso, isso já deveria acontecer nas próximas semanas, deveria acontecer em maio, mais ou menos, né, início de junho, para ser compatível com o que ele fez no caso de Cássio Nunes Marques. São conjunturas diferentes, mas é uma pergunta interessante. A informação que a gente tem é que, de fato, vai ser antecipado, possivelmente em maio ou junho. Agora eu faria uma outra leitura aqui, tá, Diego? Política. O senador Flávio Bolsonaro tem um candidato claro, que é Humberto Martins. Por inúmeras razões, uma delas, as críticas que faz a Lava Jato, Humberto Martins, que teve um dos seus filhos investigado numa operação do Rio de Janeiro. O fato de ele dizer agora que está entre um e outro já mostraria alguma neutralidade dele, já admitiria a possibilidade de não ser o candidato dele, o indicado, lembrando que ele teve grande influência na escolha do Nunes Marques. Vamos aguardar aí as próximas semanas, porque como a vaga do ministro Marco Aurélio abre em julho, o tribunal ficaria com uma cadeira desfalcada por bastante tempo, né? Além de julho, que os ministros saem de férias, mas até o Congresso retomar seus trabalhos, a vaga ficaria em aberto. Mas vamos aguardar, esse é um movimento interessante, de qualquer maneira, pelo menos já temos, talvez não tenhamos uma surpresa, né? Também havia muita gente que apostava numa surpresa, entre André e Humberto Martins e Aras, não viria nenhum deles, viria um outro juiz. E a gente vê, vez por outra, alguém dando entrevista no jornal, dizendo, eu sou evangélico, sou melhor do que esses que estão aí. Então, vamos ver também, é bom para a gente ver quem é que levanta a mão. Interessante que no passado se dizia que não se levantava tanto a mão, ou quando se levantava com uma certa discrição, essa discrição foi embora agora. Gente, obrigado, a gente volta na próxima semana. Na próxima semana temos alguns temas como Daniel Silveira, Lei de Segurança Nacional, recebimento da denúncia dele, e o julgamento possivelmente sobre patentes e medicamentos. A gente volta sexta-feira que vem. Obrigado, gente. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E
com o JPRO Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. JPRO. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.